aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se por algum acaso você entrou aqui de cabeça baixa, como galinha olhando para baixo, só ciscando, ciscando. O máximo que levanta é para cá, mas já está olhando para baixo. O poder do amor de Jesus está aqui neste lugar. E Ele quer fazer morada no seu coração, no meu coração. Porque Ele quer te fazer subir como águia. Porque o Espírito Santo de Deus não é espírito de covardia, mas é espírito de coragem. E Ele habita onde tem espaço para Ele. Nos faz aptos para que o Senhor possa habitar em nós, Jesus. Espírito Santo, nós não queremos ver o Teu mover, mas nós queremos participar do Teu mover. Que o Senhor possa mover através de nós. Sim, Deus. Através de nós. Através de nós. Que nós não venhamos olhar o Teu Espírito Santo passar, mas que Ele passe em nós, transformando a nossa mente, o nosso coração. Amém, Jesus. E aqueles que já chegaram aqui com os olhos no alto, que nós não venhamos estar com os olhos apenas no alto, mas que o nosso voo esteja no alto, voo de águia, aquele que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em Jesus, em Jesus, porque se não fosse nele nada existiria. É verdade, Deus. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Nós recebemos o poder do Teu amor. Nós recebemos o poder da Tua graça. Nós não deixamos ela escapar, mas nós vivemos o poder dela. Eita Deus. Dia após dia. Aleluia. Na nossa mente, no nosso coração. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Não se distraia. Continue com o seu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. Só através do poder do amor do Senhor. Não é pela força das nossas mãos, mas tem que ser pelo poder das mãos do Senhor.
Talvez você tenha chegado aqui abatido, de repente desacreditado. O Espírito Santo do Senhor te diz nessa noite, nesse início de noite, que é junto com você. É junto a Ele que nós devemos voar. Nós não voaremos se não for através da unção do Espírito Santo, se não for através do poder, do amor do Espírito Santo de Deus. Então, se você chegou aqui nesse final de tarde, nesse início de noite, desacreditado, não entendendo ainda um processo de glória de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo está te dizendo: deixa eu te conduzir. É momento de você tirar as suas mãos daquilo que você não está conseguindo conduzir. Deixa que eu coloque as minhas mãos para que eu possa fazer por você. Se há uma caminhada, se há passos que você não está conseguindo dar, o Espírito Santo está dizendo para você: deixa eu te carregar. O segredo sou eu. O Espírito Santo diz: o segredo sou eu. Toda manifestação de glória de Deus na terra, o Espírito Santo diz, é através de mim e por mim. Então esteja junto a mim. E para que você esteja junto a mim, negue o seu eu, negue a carne, negue o propósito, a vontade do homem e esteja sendo dirigido pelo propósito e vontade do Pai. Obrigado, doce Espírito Santo, pelo teu amor derramado em nosso meio, pelas suas doces manifestações em nosso meio. Nós precisamos continuamente da sua presença. Nós não abrimos mão da sua presença em nosso meio. Talvez nós sejamos tão pequenos espiritualmente falando, mas a glória do Senhor ainda está sendo derramada em cada uma de nossas vidas, em nossa igreja, em nossas casas e famílias. Então nós te pedimos, doce amigo Espírito Santo, continue agindo em nosso meio, retirando agora todo tipo de bloqueio, de incapacidade nas emoções, nos físicos, nas mentes, todas as batalhas que até o momento tenham sido geradas em nossas mentes. Nós agora declaramos que a vitória é do Senhor, que as nossas batalhas estão em suas mãos. Nós retiramos as nossas mãos e deixamos que o Senhor batalhe por nós. Fale conosco agora da melhor forma possível. Nos dê um espírito de sabedoria, de discernimento. Retira do nosso meio qualquer pensamento contrário. Nós declaramos, ó Pai, que ao redor desta casa os teus anjos estarão sobre as tuas ordens, guardando as nossas casas e famílias, os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, toda a nossa parentela, onde estiverem. Nós declaramos agora resguardados, protegidos, blindados
pelo poder do amor de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, amados? Aleluias! Aleluias! Glórias a Deus. Amém? Você está feliz, amados? Amém. Também estou. Glórias a Deus. Amém? Abra aí então a tua palavra, abra aí o teu verbo no livro de Efésios. Vai de trás para frente, fica mais fácil achar. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3º ao verso 14. Aqui na versão revista e atualizada, o tema da versão não é o tema da ministração da palavra, está as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Amém? Achou, irmão? Efésios 1, versículo 3. Amém? Do 3 ao 14. Versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha aí, irmãos, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, há uma dispensação de sorte de bênção espiritual do reino de Deus para as nossas vidas. E ele continua no verso 4: Assim como nos escolheu a mim, a você, nele agora, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor, preste atenção agora nesse versículo 6 e 7, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ou seja, tudo está no controle de Deus, amém? Versículo 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho que da sua vontade. Agora olhe de novo o versículo 12, a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória, nós, eu, você, somos feitos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você está ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. 14, preste atenção, o qual é o penhor, é o galardão, é a coroa da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? Podeis assentar. Glórias a Deus. O nosso verso áureo de hoje está no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 62, versos 3º, diz assim, Deus fala através do profeta: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui no culto da família. Amém? É bênção, amados, é bênção. É oportunidade de privilégio para as nossas vidas, amém? E hoje então o Senhor estará nos dirigindo a um tema muito importante, doxologia final. Nós vamos entender o que é isso. Para a introdução da nossa palavra de hoje, eu quero deixar aqui uma frase muito importante, uma frase muito importante do nosso amado irmão Martinho Lutero. Acho que todo mundo já ouviu falar de Martinho Lutero, amém?
Ele foi um monge ou um padre, e viveu na Alemanha alguns séculos, poucos séculos para trás, 500 anos mais ou menos para trás do nosso aqui, e ele foi um homem muito importante. Foi através dele que a reforma protestante veio. Agora, Martinho Lutero falou uma frase muito, muito importante, e eu quero que você preste atenção. O cristão deve ser uma doxologia viva. Nós vamos trabalhar nessa frase como base de toda a ministração. O cristão deve ser uma doxologia viva. Para nós entendermos bem essa frase, o que seria doxologia? De uma forma bem simples, amados, resumida, não vou entrar numa parte teórica, mas de uma forma simples, doxologia é uma expressão, ou é uma fala, pode ser um canto, pode ser uma música, palavra dada como glória a Deus. Então, doxologia, doxo é glória e logia, palavra dado como glórias a Deus. Amém? Agora, o que Martinho Lutero queria expressar? Ele queria expressar que todo cristão deve ser o quê? Uma palavra viva que glorifique a Deus. Ou seja, a minha vida, a sua vida, seria como um canto, como uma expressão, como uma palavra que glorifique a Deus o tempo todo. Nós vemos que é grande responsabilidade que nós temos em nossas vidas. Então, onde eu estou, onde você está, é como se você fosse uma música. Eu não vou assistir alguma vez aqui, nós podemos ser uma música. Imagina só, cara, você tocando um violão, como é que você sente quando você tocar um violão na sua mão para tocar? Ele já não está desafinado. Você toca aí, cara, tem que ser fora, não tem que afinar. Fica ruim. Amém, amados? E como nós somos ortodoxos, também na mão do Senhor. Amém? Amém. Quando nós estamos afinados as nossas vidas com músicas que refletem uma canção agradável, uma canção agradável ao Espírito. Agora, quando as nossas vidas estão instrumentos desafinados, e agora pega o violão, nossa, é difícil tocar esse violão, é difícil tocar esse instrumento, está totalmente desafinado. Então, todo cristão deve ser uma palavra viva, glorifique a Deus. Amém. Falando agora de glória, a glória do Senhor é algo imensurável que nós não conseguimos dimensionar. É como se fosse o amor. Nós falamos muito sobre o amor do Senhor. O amor é algo imensurável, emocional, imensurável. Nós não
Mas eu tenho uma interpretação pessoal. Na realidade, Jesus já tinha falado com Marta e já tinha falado com Maria. Ambas, quando receberam a Jesus, declararam que se Jesus estivesse antes lá, Jesus não teria deixado Lázaro morrer. Mas havia um propósito e elas não estavam entendendo. Então, naquele momento que Marta fala para Jesus: ei, Jesus, não está percebendo? Já está fedendo até, vai tirar a pedra para quê agora? Eu creio que Jesus virou assim para ela e falou: Marta, não atrapalha. Não atrapalha não. A obra quem faz sou eu. A glória quem vai manifestar sou eu. Eu não te disse, Marta, que se você crê, você vai ver a glória, mas se você tiver sendo impedimento, Marta, você não vai ver a glória. É lógico que naquele momento Jesus foi dirigido para um propósito maior, mesmo mediante a palavra de incredulidade de Marta. Ele mesmo assim efetuou a ressurreição de Lázaro. Então nós precisamos entender, amados, que essa indagação do Senhor feita para Marta era para que ela não interrompesse a manifestação da sua glória. Ele precisava fazer, e muitas vezes nós estamos fazendo igual Marta. Jesus vem para a minha vida, vem para a sua vida, Ele quer manifestar a glória dEle, e não, mas Jesus já está fedendo. Será que o senhor não percebeu ainda que deu ruim tudo para mim? Agora o senhor quer fazer alguma coisa agora? Então não sejamos Marta, amém? E uma outra forma de nós vermos a glória de Deus se manifestar, nós vamos voltar a falar sobre Marta ainda. Uma outra forma de nós vermos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas é por meio da nossa gratidão. Aí ficou ruim, porque o que eu mais tenho visto na nossa geração é uma geração, além de incrédula, ingrata. Deus às vezes faz as coisas, amém, fez, esqueceu, acabou, esquece, já passa para a próxima necessidade. Eu não sei se vocês estão sentindo assim, mas é assim que eu vejo as coisas. As pessoas alcançam alguma coisa, Deus faz, e ela não, vamos falar assim, ela não coloca a mesma ênfase de gratidão da mesma forma que ela chorou, pedia, fez, já passa para o próximo pedido, a próxima senha de pedido. Vamos ver aqui, ainda nas palavras de Jesus, lá em Lucas, o que Jesus fala numa outra situação, capítulo 17, do versos 17 a 19. Essa situação aqui, amados, também ela é conhecida. 10 leprosos chegam diante de Jesus, e eles então ficam à mercê da cura de Jesus. E Jesus olha com misericórdia para os 10 então, e ele cura os 10 leprosos. Mas vamos ver o que Jesus fala aqui, no capítulo 17, no verso 17 a 19. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? O que tinha acontecido, amados? Os 10 tinham alcançado a cura, mas um retornou. E ele continua: onde estão os 9, os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, olha aí, amados, e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, porque ele era samaritano. Então Jesus lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Amados, 10 homens leprosos foram curados, apenas um retornou para agradecer. E Jesus deixou bem claro que este agradecimento era para louvor e glória do Senhor. E aí Jesus afirma então que aquele homem, ele não só alcançou uma cura física, mas ele também alcançou uma glória de Deus maior sobre a vida dele, que era o que? A salvação espiritual. Então Jesus aponta que muitas vezes aquilo que nós necessitamos como material ou fisicamente é para a glória, ou seja, para uma glória que Deus manifesta na minha vida e na sua vida, que vai atender uma necessidade, mas uma necessidade somente física, somente material. Mas Jesus aponta: olha, existe uma necessidade muito maior, de uma glorificação muito maior a ser realizado, que é a sua salvação. E essa glória, essa manifestação na vida do homem vem através da gratidão. Carol, coloca aí a frase revelada. Antes de ler a frase revelada: todo egoísmo e egocentrismo leva o homem para a perdição, pois busca os seus próprios interesses e não de Deus.
Agora olha a frase revelada. Uma pessoa que não é grata, amados, isso é forte, presta atenção, para mim e para você. Uma pessoa que não é grata não glorifica a Deus, porque ela glorifica o quê? A si própria. É verdade, amados? Já pararam para receber? Uma pessoa que ela está sempre 6 horas por mim, não está orando 6 horas, mas 6 horas por mim, toda hora. Não estou falando que não pode pedir oração, nós temos até um grupo lá, nós temos até um relógio de oração, onde nós colocamos os pedidos. Não é que não se pode pedir oração ao irmão, ao líder, não é isso, mas a questão é quando você não ora e fica dependente do que os outros orem por você, ou seja, você é mesquinho, você pensa somente em si, é um egoísmo muito grande. Então quando Deus te faz as coisas também, você também não sabe agradecer, você, como eu falei, passa para o próximo pedido. Deus faz aquilo na sua vida, você não agradece, porque você glorifica a si próprio. Eu merecia mesmo, eu pedi, eu merecia, eu precisava, Deus sabia que eu precisava, a palavra dele fala, a palavra dele promete, e tudo que pede em nome dele, tem que me dar. Então você se coloca naquela situação de, vamos colocar assim, de merecedor, quando nós não somos merecedores. A graça, a glória do Senhor sobre as nossas vidas, ela é um dom, é um favor imerecido, não merecido. Agora, quando nós recebemos, se você recebeu algo de Deus, isso não é confuso, preste atenção no que eu vou falar. Quando você recebeu algo de Deus, Deus te deu o quê? Na visão de Deus, olhando para você, te deu por quê? Porque você mereceu. Na visão de Deus para você. Eu estou te dando porque eu quero dar para você. Então eu estou falando que você merece. Agora, você não pode achar que eu te dei, você olhar para mim e falar assim, não, realmente eu merecia. Eu queria e Deus tinha que me dar. É diferente, amados. E às vezes as pessoas são tão egoístas que elas se colocam diante de Deus como merecedoras. E nós devemos nos colocar como diante de Deus, como pessoas imerecedoras de tudo que Ele nos dá, de tudo que Ele nos concede. Por isso, quando Ele me dá algo maravilhoso, eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu tenho que te agradecer não só uma vez, mas muitas vezes pelo que o Senhor me proporcionou, pelo que o Senhor me deu. É propósito de gratidão, um propósito de gratidão glorifica a Deus. Amém, amados? Então, nós precisamos entender que a nossa gratidão glorifica a Deus. Amém, amados? Entrando agora em nosso texto de referência da palavra de hoje, nós lemos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta, ela tem, as cartas de Paulo, elas dão ensinamentos assim grandiosos, diversos. Nós vamos pegar esse texto e vamos exatamente colocar como base sorte de bênçãos que nós temos ao nosso favor, ou seja, ao nosso favor, porque Deus olha para mim, olha para você e fala assim, não, eu quero abençoar a Carol, eu quero abençoar o Anderson, a irmã Fabiana, a irmã Cláudia, a irmã Cida, a irmã Ismaíl, a irmã Claudete, a irmã Socorro, Ricardinho, Natalinha, a presbítera Daniel, o Fernando lá fora, as nossas crianças, a presbítera Sandra. Deus tem propósito de sorte de bênçãos espirituais para mim e para você. Agora nós temos que entender que essa sorte de bênçãos espirituais entregues para cada um de nós, elas são meios de glorificação de Deus em nossas vidas. Então Deus derrama a sua glória, Ele manifesta a sua glória para nós e por meio de nós. Sempre o quê? Colocando o quê? A soberania dEle como propósito principal. Amém, amados? Então nós vemos aqui nessa carta que o apóstolo Paulo passa para a igreja de Éfeso algo muito importante. Vamos colocar aqui do verso 5, verso 6. Nós vamos ver aqui então uma doxologia viva, exatamente apontando para que o nosso irmão Martinho Lutero estava falando. Versos 5 e 6 diz assim: em amor nos predestinou, nós estamos falando muito de predestinação, hein? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aí ele fala, conforme o quê? O propósito da sua vontade. E quando nós começamos a falar do propósito da vontade, eu falo assim, é vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, para o louvor da sua gloriosa graça.
Então Deus tem vontade, Ele tem desejo de que minha vida e a sua vida seja um louvor na graça dEle, dentro da graça dEle, a qual Ele nos deu gratuitamente, de uma forma totalmente assim, sem nós merecermos, no amado que é Jesus. Amém? Agora no versículo 11, Carol, põe aí, é o próximo, versículo 11 e 12, o apóstolo fala a mesma coisa. Nele fomos também escolhidos, ele está falando novamente de predestinação, tendo sido predestinados conforme o plano, de novo, propósito, daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito e sua vontade, a fim de que nós, aí irmãos, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê? Para o louvor da sua glória. Amém? Então Deus me escolheu, Deus te escolheu como pessoa escolhida para louvor e glória dEle. Amém, amados? É importante nós entendermos que as nossas vidas precisam ser, sim, uma doxologia viva, ou seja, uma palavra de glorificação, uma palavra de adoração viva em todos os momentos. Amém? Aí eu estava falando pensando numa ilustração, nós temos falado, a Natália falou no início sobre amadurecimento, nós vamos ainda tocar um pouquinho sobre amadurecimento, e o Senhor me levou a algo muito importante. Quando nós vemos uma pessoa totalmente avivada, né? Aquela pessoa que está lá glorificando, né? Está com azeite a 1000 graus, está pegando fogo. Mas nós temos pessoas também onde ela está ali a 1 grau, ali está quase 0, está ali baixinho. Qual que é a diferença, amados? A unção é a diferença? Não. A unção é única, a unção é a manifestação do Espírito, e Paulo deixa bem claro nas suas cartas à igreja de Corinto, quando os dons são manifestos, os dons são de Deus e são manifestos na sua igreja, eles são manifestos, mas a manifestação do Espírito Santo é única em todos os dons. Então, quando nós vemos uma pessoa muito avivada e uma pessoa pouco avivada, o Senhor me deu uma ilustração muito interessante. Imagina só um carro em alta aceleração o tempo todo. Ele está em alta aceleração, rotação está a 1000 lá. O combustível dele é o mesmo daquele carro que está em baixa rotação. O que faz a diferença? A aceleração. Então o crente é aquele que pode acelerar a sua vida espiritual, que pode dar um crescimento para a sua vida, mas é ele que tem que acelerar. Então o combustível é o mesmo daquele que está acelerado e daquele que está aqui em ponto morto. Tem crente que está no ponto morto. Quem que sabe essa expressão? O Anderson sabe, né? A Fabiana também, ponto morto. A Maria também aprendeu na escola, né, amiga? Então ponto morto é quando o carro simplesmente está ligado e o motor está sem aceleração nenhuma, naquela aceleração automática do próprio motor. Então ele fica ali baixinho, sem aceleração nenhuma. Agora tem crente não que está lá acelerando, mas o combustível é o mesmo. Agora tem pessoas que chegam à parte mais triste, ela está no ponto morto e ela desliga o carro. Quando desliga o motor, né, Anderson? Aí parou. Parou por quê? Porque parou porque desligou, porque deixou de acelerar, amados. Enquanto você está acelerando, você está em alta, mas quando você se permite estar em um ponto morto, que essa frase ponto morto, ela é ilustrativa, mas ela cai certamente para a nossa ilustração espiritual. Tem cristão que está com o seu carro ligado, mas no ponto morto, não está acelerando. E o Senhor está falando assim: olha, a sua vida precisa ser uma vida de aceleração máxima. Então, quando você está sendo glorificação de Deus, quando Deus está se glorificando através da sua vida, é porque a sua aceleração está em alta. Deus não vai ser glorificado enquanto o crente estiver no ponto morto, e muito menos desligado.
Amém, amados? Então nós não temos diferenças nenhumas. Nós somos iguais perante o Senhor. Não é riquezas, não é bens materiais que fazem a diferença do cristão. O que faz a diferença do cristão é a aceleração espiritual que ele tem, é oração, é jejum, é busca, a leitura da palavra. Amém, amados? Então nós precisamos ser a adoração, precisamos ser a glorificação de Deus onde nós estivermos. Nós precisamos viver aceleradamente a nossa vida espiritual. A vida do crente é um ato contínuo de louvor e adoração, uma verdadeira doxologia viva ao mundo. Vamos ver então o que fala Jesus através do Evangelho de João, capítulo 4, versos 23. Nesse momento é um outro encontro interessante. Jesus está sozinho, ele tinha despedido os discípulos para fazerem algo. Então ele fica junto ao poço, perto de Samaria, e naquele momento então a mulher samaritana chega, e Jesus então faz uma grande missão de evangelismo, de salvação para aquela mulher. E eu creio, amados, que uma das maiores revelações de Jesus foi dada por uma mulher que todo mundo desmerecia, uma mulher que era considerada pecadora, samaritana, e que talvez muitas pessoas não escolheriam ela de forma nenhuma para receber uma palavra dessa. Então Jesus vem e dá uma grande revelação para ela. Versículo 23 do capítulo 4 fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém, amados? Então a vontade de Deus é que a sua igreja permaneça de forma contínua, numa doxologia viva, amados. Se nós somos adoradores, nós precisamos ser encontrados como verdadeiros adoradores, e não como adoradores que não estejam em espírito, e muito menos em verdade. O Senhor nos quer achar, nos quer nos encontrar de forma correta, em espírito e em verdade. Amém? Nós somos a referência da glória de Deus, da glória do Senhor no mundo. Vamos para os versos 13 e 14 de Efésios agora, voltando lá para o nosso texto de referência da palavra. Amém, amados? Você é a adoração? Amém? Você, eu também sou, em nome de Jesus. E ele fala assim, o apóstolo Paulo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Ele fala aqui, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, Jesus, também crido, e o crido agora novamente, tendo nele crido, tendo crido em Jesus, tendo permitido que a glória de Deus manifestasse na sua vida. Ou seja, quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está permitindo que a glória de Deus está sendo efetuada na sua vida. Vamos lá. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor. O penhor, o que seria? O galardão da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, amados, ele está falando o seguinte: quando nós cremos em Jesus, nós estamos em estado de glorificação de Deus. Nós cremos que ele morreu no terceiro dia, ressuscitou no terceiro dia, cumprindo o propósito de Deus, que era glorificar através de Jesus em nossas vidas. Enquanto nós estamos neste estado então de glorificação, eu estou preparado para o resgate, porque eu sou propriedade, você é propriedade exclusiva do Senhor. Então nós precisamos estar em estado de doxologia viva, de uma glorificação constante. Para quê? Para quê e por quê? Porque nós precisamos ser resgatados, porque nós precisamos ser encontrados por Jesus como verdadeiros adoradores. E nós não podemos deixar, amados, de ouvir e atender a palavra da verdade, o Evangelho. Nós temos sido ministrados, todas as ministrações, pelo Espírito Santo, que é o momento de amadurecimento, de crescimento espiritual.
É tempo de sermos encontrados com verdadeira adoração. E aí vem uma palavra do nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, que diz assim: se você sabe, Tiago 4,17, não está aí, Carol. Se você sabe que deve fazer algo e não o faz, nisto você está o quê? Pecando. Então, se você sabe, amado, que a sua vida hoje tem que ser uma verdadeira adoração, tem que ser uma doxologia viva, que você tem que ser encontrado como verdadeiro adorador, mas você não está dessa forma, você já está pecando, ou seja, você não está preparado para ser resgatado, e nós precisamos tomar cuidado com isso, amados. Jesus está voltando, amém? Você crê nisso, amado? Jesus está voltando, você crê nisso? Eu recebi hoje mais um vídeo de um líder aí, não quero nem falar para não evitar contendas, de um líder de outro país, um governante de outro país, já dizendo que o mundo deveria ter um governo único, uma única ordem de governo. Está bem claro, amados, que eles não tiraram isso da própria cabeça deles. É um propósito que já está falando na palavra, que isso ia acontecer, que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, o inimigo, o anticristo se levantaria, e exatamente antes disso haveria um único governo preparado para o anticristo. Então todas as coisas estão convergindo para que o anticristo se levante e para que Cristo também retorne para voltar à sua igreja, amém? Os últimos dias estão chegando, amados. Como é que você está hoje? Como é que a minha vida, a sua vida se encontra diante de Deus? Será que ela se encontra como vaso de honra, como vaso onde Deus pode entregar toda a sua glorificação na minha vida, toda a sua glorificação na sua vida? Será que onde você estiver, na sua casa, na sua família, você, esposo, você glorifica a Deus quando você trata a sua esposa? Você, esposa, quando você está diante do seu esposo, será que a sua vida glorifica a Deus? Você, filho, quando está diante do seu pai, será que você glorifica a Deus? Você, mãe e pai, quando está diante do seu filho, será que a sua paternidade glorifica a Deus? Nós temos que ser uma canção, uma música afinada em todos os momentos. Nós precisamos estar, amados, como doxologia viva em nosso meio, amém? Vamos ver a nova frase revelada, palavra revelada. Eu achei muito forte isso também, o Senhor nos colocou. A doxologia viva e final do crente será seu arrebatamento para o reino do Pai. Então, o que Deus espera, a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida, é ser glorificado em mim, em você, quando nos arrebatar. Quando Ele nos arrebatar, quando nos chamar como igreja eleita, como igreja que foi comissionada, convocada, Ele vai estar sendo glorificado, amados. E esse é o desejo dEle, que nenhum de nós fiquemos para trás. Amados, quem ficar para trás não vai ter segunda chamada. Amém? O busão do Soniel, o busão da salvação que passa, não vai ter uma linha, não é uma linha, ele é circulante, como nós já pregamos aqui, ele está circulando em todos os locais, mas quando ele parar a circulação, não vai ter um próximo ônibus, ele é o único, perdeu, não pega mais. Então é necessário estar diante, ou seja, dentro deste ônibus. A arca de Noé, quem ficou para trás? Noé pregou, Noé anunciou, falou sobre o dilúvio, falou muito tempo, muitos anos, mas o povo não entendeu. Noé significa exatamente agora o Evangelho sendo pregado para o mundo. O Evangelho, a palavra do Senhor está sendo declarada para mim e para você. Se nós não entendemos esse Evangelho, essa palavra da verdade, e nós não entrarmos na arca da salvação, nós ficaremos para fora dessa arca. E para fora da arca significa o juízo de Deus, significa o castigo de quem um dia ouviu, mas não atendeu. Em Noé e na família de Noé, o Senhor glorificou a terra, porque eles deram
permanência, continuidade. Então nós somos chamados para ser a doxologia final. Amém, amados? Em Isaías 62, versos 3, é o nosso verso áureo de hoje, o Senhor fala algo através do profeta, que eu quero que você leve para o seu coração de uma forma muito firme. Deus fala assim através do profeta: será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Amém, amados? Sou eu e você. Agora, quando nós pensamos em coroa, qual que é o lugar da coroa? É na cabeça. Coroa foi feita para colocar na cabeça, correto? Mas aqui, Deus fala através do profeta que a coroa vai estar nas mãos do teu Deus. Está no sentido figurado. Significa que Deus está guardando a sua igreja, guardando os seus eleitos. Nas suas mãos está a coroa. Nas suas mãos está o meu penhor, o seu penhor, o meu galardão, o seu galardão. Amém, amados? E Ele está esperando, tipo assim: vem, Miriam, tua coroa está aqui, ó. Vem, Fabiana, tua coroa está aqui, é isso. Vem, Fernanda, tua coroa está aqui. Eu estou segurando ela. Eu estou conservando ela. E nessa coroa eu tenho pedras, eu tenho diademas que eu coloquei para você, para poder coroar você. Amado, coroação é glória. Quando nós recebemos a coroa que está predestinada para nós, o Senhor estará se glorificando em nossas vidas. Não é nós que estaremos sendo glorificados, é Deus nos se glorificando por mim, por você. Eu te recebo com todo prazer, com toda ansiedade. Eu estou sendo glorificado na sua vinda agora. Vem igreja bendita do Senhor. Amados, o lugar de todo cristão é no reino do Senhor. Mas infelizmente tem muitos cristãos que estão vivendo de forma desatenta. E nós temos que tomar cuidado com isso. Se a chama da esperança permanecer viva dentro de cada crente, ele terá uma garantia de viver todas as sortes de bênçãos espirituais, mas principalmente de viver uma verdadeira expressão de doxologia viva. Se a chama estiver acesa dentro do crente, se a unção do Senhor estiver dentro de mim, dentro de você, permanentemente, constantemente, aí nós vamos lá para a carta, no início dos primeiros versículos 3 e 4, quando Paulo está falando com os Efésios, ele fala assim: olha, toda sorte de bênção espiritual está disponível para você em Cristo Jesus. Mas é necessário que a chama, ou seja, que a unção, o Espírito Santo esteja fazendo o propósito correto na minha vida e na sua vida, porque é através dessa forma que nós alcançaremos a sorte de bênção espiritual. E muitas vezes nós queremos receber as coisas por uma glorificação própria. O Senhor fala: não é por você. Receba essa bênção que eu tenho para você, para que eu seja glorificado em você. Quando você pede qualquer coisa que já seja da minha vontade, é certo que você receberá. Os evangelhos falam isso, Jesus fala isso, ele ensina: quando você pede qualquer algo que já esteja dentro da minha vontade, dentro do meu propósito, é certo que se você pedir, eu farei. Então nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Amém, amados? Agora, três situações importantes que o Espírito Santo quer nos trazer como reflexão. A primeira situação é que eu acho que essa é a mais, vamos colocar assim, habitual. É que conhecer a Jesus e estar ao seu lado não significa crer de todo o coração. Muitas pessoas estão como Marta. Elas conhecem a Jesus, elas reconhecem que Jesus tem toda a autoridade, mas em determinado momento ela não crê. Ela ainda está naquele sentido de descrença, vendo que os problemas são maiores do que aquilo que é pregado, do que aquilo que a palavra fala para ela. Então, amados, nós não podemos ser como Marta. Nós precisamos ser como Maria, escolher a melhor parte. Mas Marta, a Marta que é duvidosa,
a Marta descrente, ela não pode fazer parte de nossas vidas. Nós temos que olhar para Jesus e ver que em cada palavra dele tem uma saída, tem uma solução, e que ele não vai nos abandonar de forma nenhuma. E a segunda situação é não sermos egoístas como os 9 leprosos que não retornaram para agradecer, e por isso deixar de conquistar uma maior manifestação, que era a salvação de suas almas. Um retornou, um agradeceu, um foi grato, ele veio, ele retornou, se colocou aos pés de Jesus, e Jesus falou assim: levanta-te, é momento agora de acontecer uma glória maior na sua vida. Então nós não podemos ser amados como os 9 leprosos que perderam a melhor parte. O leproso que voltou, alcançou algo maior. A cura física era necessária, os meus problemas materiais serem solucionados, a minha cura física, a sua cura física ser solucionada é bom, mas nada disso terá valor se aquilo que é espiritual não alcançar a glorificação de Deus, que é a minha salvação, a sua salvação. E o que vai levar, muitas vezes, que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida, é a gratidão. Não sejamos ingratos, não deixemos de agradecer ao Senhor. E a terceira situação é de guardarmos a palavra que nós temos recebido em nossos corações, para que um dia nós possamos receber a nossa coroa como penhor, como galardão. Nós temos falado muito sobre Apocalipse 3 e 10, vamos falar sobre Apocalipse 3, 10 e 11. Essa palavra tem sido pregada, acho que no mundo todo, mas a nossa igreja também temos pregado muito ela. Jesus revela ao apóstolo João da seguinte forma: porque guardaste a palavra da minha perseverança. E eu quero dar uma paradinha aqui. Preste atenção, amados, vamos começar a entender, vamos amadurecer quando nós lemos a palavra. Vamos ler de uma forma, entender cada expressão, porque você guardou a palavra, ou seja, você guardou aqui uma palavra. E ele fala aqui em seguida, da minha perseverança. Existe uma palavra aqui guardada, que é Deus que está perseverando em você, que é Deus que está tendo fé em você, que é Deus que está insistindo em você. Ele está falando assim: olha, então eu estou pregando todos os domingos, não só no Ministério Evangélico Levi, mas todas as igrejas estão pregando hoje uma palavra, é uma palavra de perseverança de Deus, é a vontade de Deus perseverando para que você a tenha guardada, amém? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu estou insistindo na sua vida, eu tenho fé na sua vida, também eu te guardarei, porque você guardou a palavra, também então eu vou te guardar, da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aí ele fala, para experimentar os que habitam sobre a terra, venham sem demora, conserva o que você tem, o que eu tenho, para que ninguém tome a nossa coroa, a tua coroa, a minha coroa, amém? O que seria essa hora da provação? Teologicamente, a hora da provação, nós entendemos como um momento onde haverá a grande tribulação no mundo. Mas eu entendo, amados, que a tribulação, ela já faz parte da minha vida e da sua vida, amém? Eu tenho dificuldades, você tem dificuldades, tem lutas, eu tenho lutas. Então é nesses momentos agora que nós devemos fazer o quê? Estar com a palavra do Senhor, com o evangelho genuíno guardado em nosso coração, porque Ele tem insistido, porque Ele tem prorrogado, e muitas vezes quando Ele me vê desanimado, quando Ele me vê desatento, quando Ele me vê omisso, Ele fala assim, não, eu vou perseverar naquela vida daquele presbítero cabeção, eu vou deixar ele passar, daqui a pouco ele passa por isso, eu vou insistir mais uma vez. Então Deus insiste na minha vida, Ele insiste na sua vida, exatamente para que nós possamos passar por um despertamento, acordar, oh Pai, me perdoa, eu estava dormindo mesmo, eu me perdi, mas agora eu acordei, então porque eu acordei, eu estou novamente com a sua palavra, agora avivada no meu coração, eu quero acelerar. Aí o Senhor fala, tá bom, então agora você
está certo, eu vou te guardar, e quando chegar o dia mau na sua vida, eu vou te sustentar. Eu quero que você entenda que quando eu te sustentar, é porque a minha vontade na sua vida é que eu seja glorificado em você, então eu vou te levantar. Aquilo que você precisa eu vou te dar, porque você precisa entender que você estará recebendo para a minha glorificação e não para a sua glorificação. E aí, ele fala quando nós estamos experimentando e nós estamos preparados para este dia mau. E nós temos que entender, amados, que a hora da provação é essa que nós estamos vivendo agora. Os momentos difíceis são presentes, mas as nossas coroas estão na mão do Senhor. Está difícil? Tá. Está complicado? Tá. Mas a sua coroa está sendo preservada na mão do nosso Deus. E Ele quer nos achar então com uma doxologia viva, para que assim Ele nos receba, Ele nos resgate como povo preparado, com propriedade exclusiva dEle. Deus não quer me perder, Deus não quer te perder de forma nenhuma. Ele quer nos encontrar como verdadeiros adoradores. Vamos cantar com a Natália e o Ricardo. Fique de pé, amados. Amém? Vamos fazer dessa canção uma oração. Vamos ficar de pé. Sim, Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Oh, Deus. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Eita, Deus. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Eu quero que você, nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu sei como eu cheguei aqui. Talvez você tenha chegado aqui de uma forma, com uma alma totalmente aflorada. Talvez não sendo uma boa canção. O Espírito Santo nos dirige agora para que nós possamos entrar no propósito correto, para que as nossas vidas sejam uma verdadeira doxologia viva, uma verdadeira adoração ao Senhor. Eu quero orar por ti e por mim, para que nós possamos agora pedir ao Espírito Santo tratar as áreas que nós precisamos, tudo aquilo que está em desacordo, tudo aquilo que de repente está confuso, que entre no propósito correto. Mas entenda, amado, abandone todo egoísmo, toda ingratidão, deixe Deus operar na sua vida toda sorte de bênção espiritual, mas para a glorificação dEle.
não para nós. Amém? Oh, Jesus Cristo, doce amigo Espírito Santo, nós estamos agradecidos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. A nossa salvação provém de Ti. A Tua palavra revelada como palavra verdadeira veio aos nossos corações, nos colocando, ó Pai, no sentido de sermos encontrados como verdadeiros adoradores, onde as nossas vidas, ó Pai, reflitam a glorificação do Teu nome, a adoração do Teu nome. Nós somos a melhor canção para este mundo. E se porventura, Pai, algum momento, alguma área ou alguma situação nos tenha colocado como uma música desafinada, nós queremos agora, Pai, entrar numa afinação espiritual, de forma com que nós sejamos, ó Deus, sejamos o Teu povo, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor predestinou como propriedade, e nós não abrimos mão de sermos Tua propriedade. Nós somos Teus, somos a Tua igreja, somos a igreja eleita. Cremos, ó Pai, que no dia da volta de Jesus, no retorno de Jesus, os nossos nomes sejam chamados, porque nós vivemos sim uma doxologia final e viva. Que nós possamos entender, Pai, que precisamos ser verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. O tempo e a hora chegou. Hoje é o momento de sermos encontrados como verdadeiros adoradores. É o que nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, amados? Amém? Levante suas mãos, fala assim comigo. Diga comigo, bem forte. Eu sou uma linda canção, afinada, que glorifica a Deus. Amém. Amém. Eu concordo, também sou. Amém?